Bom dia, gente. Hoje vou ensinar a Bíblia. Atos, capítulo 3. Vou ensinar isso, tá bom? Um segundo. Nessa lição é fé e arrependimento, os elementos fundamentais dos milagres. Vamos falar sobre que fé e arrependimento é fundamental e muito importante a viver uma vida que Deus quiser. Mas antes de começar isso, vamos orar e ler essa passagem. Entendeu? Então, Deus, muito obrigado por tudo você fez, Deus. Você é muito poderoso, você é santo. Você me deu vida. Muito obrigado, Deus. Você mudou minha vida muito, Deus. Com seu poder, com minha fé, Deus. E você mudou as vidas que estão assistindo esse vídeo, Deus. Que todas as pessoas sejam mudadas por essa mensagem, Deus. Por tua palavra, Deus. Que nós sejamos preenchidos do Espírito Santo, Deus. Do que já aprendimos dos outros capítulos do Atos. Nos ensina hoje, Deus. E nos ajuda a viver uma vida que você gosta, Deus. Nos ajuda a aprender, Deus. Nos dá fé, porque sem você não teriam fé, Deus. Ajuda-nos, Deus. Não precisamos, não precisamos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 3. Então vamos ler. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aliado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu ele então. Pediu esmola. Desculpa. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente o peso e os tornozelos do homem ficaram firmes, graças a Deus. E de um salto pôs-se
Império começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que ele tinha acontecido. Apegando-se ao mendigo, a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito que esse homem andar por nosso próprio poder e piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora que ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que Iris fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, e o deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem com os infideis, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois e voltem-se. E voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o que lhes foi destinado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre dos irmãos um profeta como eu. Ouçam em tudo que ele lhes dizer. Quem não ouvir esse profeta será eliminado por meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante por falaram e prediciaram esses dias. E vocês são idosos dos profetas e aliança que Deus fez com seus antepassados. Eles dizem a Abraão: por meio de
sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus rejeitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Essa foi a palavra de Deus. Um segundo, o computador, a bateria estava acabando, então eu tenho que carregar o meu computador enquanto ensinando. Isso não é vida divertida. Então, vamos começar. A agenda que vamos aprender. Primeiro, aprenderemos que orando com fé é muito importante, porque Deus responde isso. Quando nós oramos com fé, Deus responderia. Depois, aprenderemos sobre o poder de Deus. Deus tem muito poder. Deus é muito poderoso, fez milagres, fez tudo. E depois do pecado de Israel. Enfim, a importância da fé e arrependimento. Então vamos começar. Antes de aprender isso, aprenderemos o que aconteceu essa passagem. Pedro e João estavam orando no templo, mas eles viram um morador e ele queria dinheiro. E o morador se perguntou a ele: você tem dinheiro? E Pedro e João disseram: não tenho dinheiro, mas podemos te dar o que nós temos, o poder de Deus. O poder de Deus por nossa fé. E eles oraram a Deus. E quando eles oraram, o morador foi curado a Deus. Graças a Deus por isso. O morador foi curado. O morador foi curado por causa do poder de Deus. Ele levantou e caminhou. Depois, João e Pedro estavam orando para eles. Depois de orar, ele foi curado. Apesar que o morador não tinha dinheiro, ele estava orando a Deus, orando com eles. Ele estava jogando, dançando, glorificando a Deus, apesar que não tinha dinheiro. Dinheiro a viver uma vida, a viver uma casa, comida, casa. Foi puxado, mas
Ele pode caminhar, ele pode andar. Ele agradeceu a Deus. Ele agradece a Deus. Ele é grato porque ele tem. Por todo ele tem. Se eu fosse eu daria dinheiro a ele. Porque ele dinheiro e orar. Eu ia orar antes de dinheiro. Mas quando vier uma sincera pessoa que ele é, eu daria dinheiro para ele. O morador da rua louvava a Deus. E as pessoas ficaram maravilhadas. Os israelitas foram até Pedro e João. Os israelitas perguntaram a Pedro e João sobre os milagres. Em versículo 12, Pedro disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito esse homem mandar o nosso Deus próprio do poder de piedade? Foi o poder de Deus. Não de Pedro e João. Deus é poderoso porque não surpreende. É uma vida de Deus. Essa é o que Deus faz. Agora, vamos aprender sobre isso. Se vocês oraram com fé, Deus ia responder. Pedro e João oraram com fé. Então, Deus respondeu a nossa oração deles. A fé em Jesus Cristo muda as coisas. E a fé em Jesus foi que curou o coxo. O morador foi curado por causa da fé da oração. E agora tenho duas perguntas para vocês. De reflexão. Pense em uma ocasião em que você orou com fé e algo aconteceu. O que aconteceu e como isso transformou sua fé, sua vida e sua visão de Deus. E a outra pergunta é: há momentos que Deus escolhe curar e momentos em que Ele escolhe não curar. Como essas experiências podem mudar sua fé e como você ponderar essa situação e com o que aprendeu em esse capítulo, Atos capítulo 3. Aprendemos sobre que vocês oraram com fé, Deus vai responder. Agora vamos aprender sobre o poder de Deus. Como vocês sabem, Deus é muito, muito poderoso. O poder de Deus estava dentro do Pedro e João. Então, o poder dele se dá a habilidade a Pedro e João a fazer milagres, se Deus permitir isso. Enquanto Deus permitir, Ele nos dá poder a realizar milagres, desde que tenhamos fé nele.
fé em Deus. Em versículo 16, pela fé, no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele e redeu essa saúde perfeita, como todo pode ver. Essa fé ativa o poder de Deus através de você. Se você quiser fazer milagres nossas vidas, você tem que ter fé em Deus. Se você não tiver fé em Deus, você não vai fazer milagres em sua vida, porque sem fé você pode fazer nada sem Deus. E tenho uma pergunta de reflexão, duas perguntas. Deus é tão poderoso. O que esse poder significa para você e como ele pode transformar sua vida? E Deus nos deu o poder dele. Quais são os pré-requisitos para isso e qual o significado disso para você? O que significa para vocês o poder de Deus? O poder de Deus mudou minha vida, porque eu fui curado de convulsões em 2008 até 2012. Fui curado porque o pastor da minha igreja orou para mim. Ele orou e fui curado. Graças a Deus por isso. Já aprendemos sobre o poder de Deus e a importância de orar com fé. Agora vamos aprender sobre o pecado do Israel. Israel não tinha fé nem reconhecida o poder de Deus. Em versículo 20, onde é isso? Os israelitas queriam matar o toda vida. Foi o poder de Deus que curou o coxo. Não é Pedro e João. Em versículo 12. Diz, israelitas, por que isso não surpreende? Por que vocês estão olhando para nós? Como se tivéssemos feito esse homem andar nosso próprio poder e piedade. Em versículo 13, a Deus revelou Ezequiel e Jacó, o que Deus, nos antepassados, glorificou sobre Jesus, quem vocês entregaram para ser morto, decidiu soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que ele fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunho disso. Eles queriam matar o autor da vida e eles negaram Jesus. E foi melhor para eles a ter um assassino em nossas vidas que Jesus. Eles não queriam Jesus. Esse foi o pecado deles.
E tinha uma pergunta de reflexão para vocês. Como vocês se identificam com os israelitas? De que maneira você nega Jesus e o poder dele? E como você pode confiar mais em Deus hoje? Confiar nele hoje, em Deus. Como você pode confiar em Deus? Já aprendemos sobre a importância de orar com fé, o poder de Deus e o pecado de Israel. Agora vamos aprender mais sobre a importância da fé e arrependimento. Pela fé e arrependimento, o mendigo coxo foi curado. O morrador foi curado em nome de Jesus. E por que devíamos arrepender? Os pecados são perdoados. Os pecados serão perdoados. E Deus te renova. E Jesus enviará Jesus para a sua vida. E são os filhos de Deus, então você deveria arrepender, porque essa é a sua identidade. Viver como são filhos de Deus, então viva nesse jeito, né? Usa tudo que Jesus disse dizer para fazer. Versículo 22. Pois disse Moisés, o Senhor Deus, e levantará entre suas mãos uma profeta como eu. Usa não em tudo que eles dizer. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Se vocês não ouviram a eles, você está indo para a destruição. Mas se você arrepender, vai resultar em bênçãos. E acho que vocês quiserem bênçãos em vez de destruição, né? Então, viva uma vida de arrependimento e com fé também. E tenha uma pergunta de reflexão para vocês. De que maneira vocês podem se arrepender hoje? Peça a Deus para ajudá-lo a fazer isso. Foi um desafio para vocês, mas essa vida a viver, né? Já aprendemos sobre a importância de orar com fé, o poder de Deus, o pecado de Israel e a importância de fé e arrependimento. Eu quero fechar essa lição com isso. Deus é santo e justo. O que a santidade de Deus significa para você e o que a justiça de Deus significa para você. E como essas coisas podem transformar a sua vida. E tenho uma pergunta para vocês a pensar hoje. Você quer glorificar a Deus? Ou você quer, como as israelitas, matar toda a vida? É melhor que vocês escolharam
escolheram a glorificar Deus. Não começar com os israelitas. Então vamos lá. Meu Deus, graças a Deus por tudo na minha vida, Deus. Muito obrigado por tudo o que fez em minha vida, Deus. Você transformou minha vida, Deus. E você transformou minha vida. Graças por essa lição, graças por me ensinando. Me ajude a aprender e pular com fé uma vida que você gosta, Deus. Tá? Obrigado por tudo o que fez em minha vida, Deus. Que as pessoas que estão assistindo esse vídeo sejam abençoados para sua vida. E a ser abençoados, diz em versículo 26. Tendo Deus suscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a você para abençoá-los, convertido cada um de vocês em suas maldades. Arrependimento é uma vida de benção. Me ajude a viver uma vida de arrependimento. E nos ajuda a viver uma vida de arrependimento, Deus. Nos ajuda, porque não podemos fazer isso sem você, Deus. Só com você podemos fazer isso. Graças por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém.